Eu vi que nós temos um irmão ali que está nos visitando hoje pela primeira vez, e nós estamos felizes com o Senhor pela sua vida. Você pode ficar de pé? Nós queremos aplaudir o Senhor pela sua vida. Aleluia! Seja bem-vindo, sinta-se abraçado por cada um de nós, no nome de Jesus. Fique à vontade, esta também é a sua casa, é a sua família espiritual, no nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração, tem queimado já há dias, e eu percebo que esse é um tempo decisivo que nós estamos vivendo. É um tempo que nós estamos transicionando. Nós fechamos um ciclo, estamos iniciando um novo ciclo. Nós terminamos, encerramos um tempo, estamos iniciando um novo tempo, aonde nós podemos perceber que o Senhor está cuidando nos detalhes. E eu creio que você tem percebido isso lá na sua casa, na sua família, no meio dos seus familiares, no meio do seu campo profissional. Eu creio que você tem percebido nisso. Mas para todo o crescimento que nós iremos experimentar, sempre vai haver antes uma resistência. Ninguém cresce sem que algo o resista. Eu não sei se você se lembra, provavelmente não, mas você que é pai, mãe, né, e principalmente se o é recentemente, você se lembra quando o seu filho estava crescendo numa determinada idade e ele sentia dores? Alguém se lembra disso? Quando o filho está crescendo, parece que ele sente uma dor na perna ali, ele não sabe o que é, e os pais ficam preocupados, mas isso é natural, são os ossos esticando, dilatando, né, se estendendo, e às vezes nós não sabemos o porquê que aquela criança está sentindo dor, mas é uma resistência. Por isso nós falamos, olha, crescer dói. Crescer, às vezes, não é tão confortável, mas depois que você cresce, é a melhor coisa que poderia existir, né? Ser criança é muito bom, mas eu gosto muito mais da minha fase adulta. A liberdade que o Senhor me proporciona, né? As coisas que eu posso realizar, o desfrute que eu posso ter dentro da minha casa, com os meus filhos, com a minha esposa, tudo isso é muito bom. E a palavra nos diz, lá em Gênesis capítulo de número 50, versículo 20, Gênesis 50, versículo 20, olha o que diz a palavra para nós nessa noite. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, Deus, porém, intentou para o bem, para o fazer o que se vê nesse dia. Isto é conservar muita gente com vida. Mas eu quero ler somente numa outra versão, a parte A do versículo, que diz: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Feche seus olhos nessa noite, porque eu creio que o Espírito Santo vai trazer luz, clareza, revelação ao seu coração, ao seu espírito, no nome de Jesus. Pai querido, no nome de Jesus, eu quero declarar que o Senhor vai manifestar luz, clareza, discernimento ao coração dos meus irmãos, que eles possam experimentar esta palavra crescendo, esta palavra sendo ativada e sendo despertada em fé, no nome de Jesus. Amém, amém, aleluia, glória a Deus. É muito desconfortável, desagradável, quando pessoas se sentam para planejar o mal contra você, contra mim, contra nós. Nós vivemos muitas experiências relativas a isso há dias. O Espírito nesses dias ele tem nos direcionado e tem nos aberto os olhos e tem me trazido impressões de que pessoas se sentaram para planejar o mal contra nós como igreja. Pessoas quiseram de todas as formas ver essas portas se fechando, mas neste momento em que houve um princípio de angústia no meu coração e no meu espírito,
o Senhor falou: olha, fica em paz, porque tudo que eles fizerem, eu vou transformar em bem. Tudo que eles intentarem fazer, eu vou fazer com que coopere para o seu bem, para o seu crescimento, para o crescimento dessa igreja. Porque a igreja não é minha, a igreja não é sua, ela é do Senhor Jesus. E a palavra nos diz que contra a igreja, as portas do inferno não podem prevalecer. Elas não podem prevalecer. Mas nesse tempo em que o Espírito ele ministrava ao nosso coração, nos veio essa segurança. Você se sente seguro no Senhor? Você percebe que o Senhor em todo momento ele tem planejado meios, maneiras de te abençoar? Você precisa compreender isso. Essa é uma promessa que nos dá uma segurança gloriosa. Nos dá uma segurança gloriosa. E nós vamos pegar para embasar esta palavra nessa noite, a vida de José. Eu quero começar falando a respeito de José. Por anos, José passou por maus bocados. Por anos, ele passou por lutas, decepções. Ele foi traído, ele foi invejado, ele foi desprezado, ele foi vendido. Não era por pessoas de fora não, pelos da sua própria casa. Pelos da sua própria casa. A palavra diz que José ele tinha sonhos de que algo muito grande iria acontecer por meio da sua vida, que o Senhor lhe levantaria e lhe honraria, e que ele via nos seus sonhos pessoas se curvando diante dele. Mas para adorar José, não, porque o Senhor o tinha e o estava colocando em uma posição de autoridade, onde as pessoas iriam conhecer, iriam reconhecer, iriam ver que Deus é quem estava fazendo tudo isso na vida de José. Mas os seus irmãos não ficaram felizes quando ele compartilhava os seus sonhos. Papai, eu sonhei que as estrelas se dobravam diante de mim. Papai, eu sonhei que os trigos se curvavam diante de mim. E o pai e os seus irmãos diziam: você pensa que nós iremos nos dobrar diante de você? E José era muito invejado por isso. No meio de uma grande família, onde todos vestiam uma só cor, José tinha uma túnica colorida. José era favorecido, ele era diferenciado. O seu pai o amava de maneira diferente, porque ele era o filho da sua velhice. O seu pai tinha um carinho especial por ele, e isso despertou muita inveja na vida dos seus irmãos. E a palavra diz que os seus irmãos planejaram fazer o mal contra ele. Vamos matar José, nós vamos acabar com tudo isso, vamos eliminar a vida de José. E eles pegaram José e o lançaram num poço, para que ali ele pudesse morrer. Mas veio uma comitiva de ismaelitas, e eles falaram: olha, vamos fazer diferente, vamos lucrar com a vida de José, vamos vender ele como escravo. E assim o fizeram. José foi vendido como escravo, e ali naquele momento ele foi para a casa de Potifar. Chegando lá, o Senhor o abençoou, porque o Senhor era com ele, tudo que ele colocava as mãos prosperava, e o seu senhor viu isso e confiou toda a sua casa. Porém a mulher de Potifar veio e deu de cima dele. Como os irmãos já sabem, conhecem nas escrituras, José saiu correndo, ela segurou as vestes se rasgaram, e ele saiu correndo pelado. E aí ela falou: olha, José tentou me estuprar, tentou aproveitar de mim. José, ele tentou tirar proveito. Ele foi lançado na prisão, mas lá na prisão o Senhor era com ele. O Senhor o honrou, o Senhor o abençoou, e dentro de pouco tempo o Senhor o levantou ali daquele lugar. Este pouco tempo que eu quero dizer para você foram 13 anos. O que vale 13 anos de luta para um restante de uma vida de glória? Às vezes você olha e fala assim: pastor, 13 anos é muita coisa. Pois é, 13 anos para 20 anos de vida só é muita coisa. Mas 13 anos para quem vivia 120 anos não é nada, não é nada. Então eu quero te dizer que o Senhor ele tem coisas grandes para fazer na sua vida. José, ele tinha todos os motivos para entender comigo. É possível que as
essas coisas serão sempre assim. Mas a Bíblia diz que ele não deu espaço para a amargura. Ele entendeu um princípio espiritual tremendo. E é isso que você precisa entender nesta noite, de que tudo que acontece está servindo ao plano de Deus para a sua vida. Pastor, como assim? Todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Mas a Bíblia não diz que são somente as coisas boas que vão cooperar. A Bíblia diz todas as coisas. As coisas ruins também que vierem a acontecer, em algum momento Deus vai pegá-las e vai transformar em benefício, em bênção para a sua vida. Você crê nisso? Dá um glória a Deus. Você precisa se apropriar dessa palavra. Ele não estava apenas compreendendo que as coisas boas iriam se manifestar na vida dele, mas ele entendeu, olha, mesmo aqui dentro da prisão, mesmo correndo risco de vida, Deus vai fazer algo sobrenatural. Eu vou ser abençoado. Ele percebeu que as coisas injustas virariam a seu favor, que as coisas injustas seriam transformadas em bênçãos para a sua vida. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual tem sido o seu dia a dia, mas eu quero te dizer que toda aflição, ela vai ser transformada em bênção para você. Toda aflição vai ser mudada para você. 13 anos depois de todas as decepções, deslealdades, traições, o Senhor diz: chegou o momento de te honrar. Chegou o momento de eu cumprir a minha promessa na sua vida. Eu quero dizer no nome de Jesus, na autoridade do Espírito Santo, que esse momento chegou para a vida de cada um de nós. Chegou para a nossa vida como igreja. Chegou o momento de sermos honrados, de sermos levantados e sermos colocados na posição do cumprimento do propósito de Deus para esta cidade. Nós não somos uma igreja apenas para o bairro. Nós não somos uma igreja apenas para uma região. Nós somos uma igreja para toda a cidade. Não imagine que nós chegaremos a um número de pessoas e ficaremos apenas aqui neste bairro. Nós teremos prédios em outras regiões dessa cidade. Teremos lá na região do São José, teremos na região do Bom Pastor, teremos no centro, teremos em todas as regiões necessárias para nós atendermos a cidade, porque essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Nós cremos nisso. E cada passo que José viveu, foi necessário ele passar por ele, para que ele chegasse na glória, para que ele chegasse no momento do cumprimento da sua promessa. Não pense que as lutas que você enfrenta, elas vão ter o poder de te destruir. A Bíblia diz que não sobreveio em nós lutas, tribulações, senão humanas. Nós não somos provados além das nossas forças, diz a palavra do Senhor. De repente você está achando que está no final, que você não consegue mais. Eu quero te dizer, vai mais um pouco, porque não chegou o final, não chegou o cumprimento da promessa de Deus ainda na sua vida. Provavelmente você não viu ainda todas as promessas se cumprindo sobre você. Então eu quero te dizer, ainda tem muito a se caminhar, mas vá em fé, caminhe pela força do Espírito Santo. Deus usará pessoas e situações para movê-lo em direção a Deus. Deus usará questões que você enfrenta, questões que às vezes até são dolorosas, para te aproximar ainda mais do Senhor e para você perceber o quanto Ele tem cuidado de você, o quanto Ele tem favorecido. Por isso, não fique desanimado, não fique triste. Você precisa de um beijo de Judas para chegar ao seu destino. Se Judas não tivesse dado um beijo a Jesus, eu e você hoje provavelmente não experimentaríamos a salvação que nós temos. Judas era alguém do discipulado de Jesus, era alguém próximo a Jesus,
Jesus sabia todo o mal que ele estava fazendo durante o seu ministério, o quanto ele estava roubando ali daquela obra que eles estavam fazendo. Mas Jesus não tratou diferente. Jesus em todo momento derramou amor. Jesus em todo momento abraçou, cuidou, supriu, fez tudo o que era necessário. Mas Jesus sabia que aquele beijo era necessário para que ele fosse reconhecido, entregue para ser preso, para que um cumprimento viesse a acontecer, para que a promessa de Deus se manifestasse de maneira completa na vida dele, para que o propósito fosse realizado e eu e você experimentássemos da salvação. Então não fique preocupado. Ah, pastor, aconteceu isso comigo. Ah, eu fui traído. Ah, pastor, o irmão agiu de maneira desleal comigo. Olha, fique em paz. Se fizeram com Jesus, você não vai ser tão diferente. Nós não queremos ser a imagem e semelhança de Cristo. Então nós vamos passar por algumas situações. Você não vai precisar apenas morrer numa cruz, porque Jesus já morreu por você. Mas o restante vai vir. O restante pode ser que aconteça. Mas entenda que cada acontecimento desse vai cooperar para você experimentar o propósito eterno de Deus na sua vida. Amém? E a primeira coisa que eu quero falar com você é que nós sabemos que todas as coisas, projeta por favor Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos, a palavra sabemos aqui no original, no grego, é oida. Este saber não é um saber natural, não é um saber que você conhece através de estudos seculares, mas é um saber no seu espírito. Você já percebeu naquele momento que você está passando por uma grande aflição, algo está acontecendo de maneira tão horrorosa no meio da sua vida, no meio da família, no meio do contexto que você vive, mas de repente você experimenta uma paz tão grande, e as pessoas olham e falam assim: mas você não está preocupado? Eu não estou vendo você fazer nada, parece que você está tão acomodado. O que está acontecendo? Toma postura, faz alguma coisa. E você está em paz. Você está em paz. Por quê? Você sabe no seu espírito que Deus vai fazer alguma coisa por você, que o que dependia de você fazer, você tentou fazer. E quando não houve resultados, você sabe que o Senhor está pelejando por você. Você sabe que o Senhor está trabalhando por você. Eu já disse aqui inúmeras vezes, irmãos, não tem nada que tire o meu sono, nada. Minha esposa fica às vezes indignada, assim: eu estou aqui acordada a noite inteira, eu sei ir. O que mais me deixa irritado é ouvir você roncando nesse sono profundo. Pois é, dorme comigo, dorme junto. Mas eu não consigo, eu estou preocupado, amanhã vai vir gente, o que eu vou fazer no almoço, como que eu vou organizar tudo? Falei: fica em paz, vai dormir, não tira meu sossego agora não. Por quê? É noite. Trabalhe enquanto é dia, porque vai chegar a noite em que você não pode fazer nada. Supermercado está fechado. Você não mora numa capital como Belo Horizonte, onde tem um Carrefour 24 horas, e você pode 3 horas da manhã ir lá fazer compras. Não mora em São Paulo, onde tem academia 24 horas, e você levanta 2 horas da manhã e vai para a academia. Vai dormir, vai descansar, porque a Bíblia diz que o Senhor trabalha enquanto você dorme. Você precisa descansar no Senhor. É esse saber que o apóstolo Paulo estava dizendo. É este saber que José tinha dentro dele. É esse saber que Jesus tinha dentro dele, que essa traição é necessária para que o cumprimento chegue na minha vida. Este problema é necessário para que eu seja honrado lá na frente. Esta perseguição contra a igreja é necessária para que nós nos tornemos uma igreja de milhares. Você crê nisso? Semana passada nós falamos. Essa igreja de Colossos, ela tinha inúmeros problemas.
ela era perseguida, mas quanto mais perseguiam, mais ela crescia. Então eu quero te dizer, não importa o que tentaram contra a nossa vida como igreja, tudo isso contribuiu e nos colocou mais perto do cumprimento do propósito de Deus para nós. Chegou o momento, chegou esse tempo. Outra coisa, sabemos, então você sabe no seu espírito. Agora vem dizendo que todas as coisas, que coisas são essas? Paulo não disse em momento nenhum que essas coisas eram apenas coisas agradáveis. Paulo, a Bíblia diz que ele foi apedrejado, e quando ele estava ali, dado, considerado como morto, no outro dia, ele se levantou, tomou ali o seu banho, escovou os seus dentes, penteou o seu cabelo, todo remendado, e continuou pregando, porque ele sabia que todas essas coisas, essas perseguições, faria que o seu ministério crescesse, que ele frutificasse, que ele experimentasse coisas que outras pessoas não experimentaram. Você precisa ter esta convicção. Não significa que todas as coisas que acontecem em nossas vidas são iniciadas pelo Senhor. As coisas ruins não são iniciadas pelo Senhor. Não pense que quando uma porta se fecha, que essas coisas malignas que acontecem, as setas malignas que chegam, elas são do Senhor. Mas entenda algo, que mesmo que Satanás esteja investindo, atacando, contra-atacando a sua vida, tudo isso em algum momento vai contribuir para o seu crescimento em Cristo Jesus. Você vai ser honrado, você vai ser levantado pelo Senhor. Não tente você se defender, deixe o Senhor fazer isso por você. Deixe que o Senhor, como a Bíblia diz que Ele é o nosso advogado fiel, Ele pleiteie em seu favor, porque todas essas coisas vão cooperar para o nosso bem. Vão cooperar para o nosso bem. Deus nos não diz, quero mais uma vez falar, que todas as coisas são boas. O próprio Jesus disse: olha, no mundo você vai ter o quê? Aflições. Quem gosta de aflição aí? Levanta a mão. Ninguém. Mas eu quero te dizer, mesmo essas aflições inconvenientes, ruins, vão cooperar para o seu bem. Ah, nós estamos orando por curas. Deus vai curar, mas Ele vai curar quem? Quem está saudável? Não, quem está doente. Percebe que essa doença vai manifestar a glória de Deus. De repente essa enfermidade vai percorrer pela cidade, que esta pessoa foi curada, e essa pessoa será usada como um testemunho vivo do milagre de Deus na vida dela. E o que vai acontecer? Centenas de pessoas verão, e elas serão convertidas ao Senhor. Às vezes nós não entendemos o porquê de certas coisas acontecerem. Às vezes nós não compreendemos. Você não deve se desanimar se porventura uma porta se fechar na sua vida. Conta-se que um homem saiu de viagem em seu barco. Em determinado momento o seu barco naufragou, e ali ele nadou até a praia. E lá ele ficou alguns dias, sol, chuva, debaixo de uma árvore, e ele pediu graça ao Senhor para que ele construísse uma choupana. E assim ele construiu essa choupana. E ali ele viveu mais alguns dias, mas o seu desejo era o quê? Quero voltar para casa. Estou numa ilha, abandonado, distante, perdido, não sei, não faço ideia onde eu estou, ninguém por perto. E ali, num determinado dia, ele se levanta, o tempo se fecha e começa a chover, e de repente vem o raio, cai justamente na sua choupana e pega fogo em tudo. E você fala: que isso? Uma ilha inteira para cair um raio, vai cair justamente na minha choupana. Deus não me ama. Esse está destinado
ao fracasso. Mas ali com aquele fogo, ele desolado, sentado, simplesmente contemplando, falando: Deus, e agora? O que vai acontecer? O que vai ser de mim? De repente ele vê lá no fundo, no meio do mar, um navio fazendo uma pequena conversão, e começou a vir em sua direção. Começou a vir, se aproximou, e ali ele foi resgatado. E quando ele entrou dentro do navio, ele perguntou: como vocês souberam que eu estava aqui? Quem avisou para vocês? Ele falou: olha, ninguém. Nós simplesmente vimos uma fumaça, um sinal de fogo, e nós pensamos que alguém estava precisando de socorro, e chegamos até você. Eu quero te dizer que mesmo que a sua choupana pegue fogo, isso aí é um sinal de que Deus está se aproximando de você a cada dia. É um sinal que a salvação chegou para você. Eu quero dizer no nome de Jesus que dias terríveis nós vivemos. Falei: Deus, eu não dou conta mais. Pai, culto com 3 pessoas, 4 pessoas. Vamos embora. Vou para minha casa, minha família. A justiça própria começa a gritar: eu não preciso viver isso. Mas aí o saber do Espírito, ele começa a falar com você: é necessário passar por aí. É necessário atravessar Samaria. É necessário passar pela Judéia. É necessário você passar pelo deserto. É necessário você viver todas essas coisas, para que lá na frente, quando você estiver plantando outras igrejas, uma rede de igrejas na nossa região, nós possamos ensinar aqueles nossos obreiros, seminaristas que estiverem lá: pode confiar no Senhor. Eu já atravessei por esse caminho, o Senhor já nos conduziu, eu já vivi isso que você está vivendo, mas você também vai viver o que nós estamos vivendo agora. Nós precisamos ter essa fé, essa convicção de que os propósitos de Deus, eles estão vindo ao nosso encontro, e que todas essas coisas, elas acontecem baseada no versículo seguinte, 29, versículo 29, olha o que diz, o porquê. 8:29, Romanos 8:29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes. Conformes é você entrar na forma que é Cristo. Quando você faz um bolo, você pega aquela massa toda esparramada, coloca ali naquele tabuleiro. Quando ele fica pronto e você o vira, ele fica na forma do tabuleiro. Então, conformes à imagem de seu Filho. Que Filho? Jesus Cristo. A fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos, entre os muitos irmãos. Veja que todas as situações que acontecerem nas nossas vidas, elas virão não para que você seja rico, para que você apenas seja mais próspero. Elas não acontecerão na sua vida para que você se torne mais feliz, para que você se torne grande, célebre, conhecido na cidade, muito popular. Mas todas essas coisas vão cooperar para o seu bem, para que você se torne mais parecido com Jesus. Cada luta, cada circunstância, cada levante faz com que você se torne mais parecido com Cristo. Porque há tempos atrás, se alguém falasse de você, você resolvia no braço, já rolava, sujava tudo de poeira, né? Fazia, como muitos dizem, aquele barraco danado, aquela confusão toda. Mas agora você aflora e fala: mas o Senhor pelejará por mim. Que o Senhor te dê a paga. E aí você descansa no Senhor. E essas coisas vão fazendo com que você se torne mais parecido com Cristo. Esses problemas fazem com que você se torne mais parecido com Jesus. Uma coisa que nós temos que ter bem firmado no nosso coração é que as coisas ruins que aconteçam conosco, Deus está do nosso lado. Ele é por nós e não contra nós. Muitas pessoas acham que o Senhor é contra eles, e quando acontecem coisas ruins, eles atribuem essas coisas ruins ao Senhor.
Não tem problema você perguntar ao Senhor o porquê dessas coisas. Você pode levar as suas questões ao Senhor, diante do Senhor. Senhor, me mostra o porquê que isso está acontecendo. Mas muitas pessoas chegam até o Senhor, levantando as suas questões, colocando Deus contra a parede, dizendo: por que você está fazendo isso comigo? É muito diferente em você querer entender no Senhor o porquê daquela situação. Eu quero te dizer, você tem que entender que o Senhor sempre está a seu favor, está do seu lado. Então quando uma porta se fechar, a sua choupana pegar fogo, o seu emprego, você perder o emprego, o seu casamento, às vezes entrar em um conflito, não fique perguntando: será que realmente Deus é bom? Eu chego a duvidar da bondade de Deus, será que isso está certo? Irmão, entenda algo: Deus em todo tempo é com você. Deus em todo tempo está planejando meios de te abençoar. Não fique preocupado quando portas se fecham. Só imagine, se fechou essa porta aqui é porque Deus tem uma muito maior para eu entrar. Irmãos, eu tenho começado a pensar isso em cada área da minha vida. A única área que eu não penso é quando existe às vezes uma discordância, um conflito dentro do meu casamento. Deus tem uma outra mulher para mim. Não, isso não existe, tá? Entre marido e mulher, Deus tem um marido mais aperfeiçoado para você, uma esposa mais aperfeiçoada para você, mas é a mesma, é o mesmo. Mas nas outras áreas, Deus pode te abençoar muito mais. Amém? Glória a Deus por isso. Se você não entende o que está acontecendo, ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Porque às vezes as pessoas perguntam: por que o meu carro quebrou? Será que foi porque eu não dei o dízimo essa semana? Será que foi porque aconteceu igual eu compartilhei para os irmãos? Minha casa encheu d'água com aquela chuva toda. Falei: Deus está planejando uma casa muito melhor para mim, móveis novos para mim. O Senhor está planejando algo muito melhor, muito maior. E aí eu comecei já a imaginar, a sonhar. Fui lá, olhei, planejei. Estou sonhando, estou gerando os sonhos de Deus na minha vida. Então, a palavra do Senhor lá em Romanos 8:31, por favor, Romanos 8:31, que quando diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Este quem aqui no original, no grego, ele significa tis, T-I-S, tis, que ele também pode ser traduzido: o que será contra nós? Seja quem ou o que, nada vai poder te parar, nada vai poder te resistir. Todas as coisas que acontecerem vão cooperar para o bem, para o seu bem, porque o Senhor te ama e você reflete esse amor ao Senhor, e automaticamente você vai viver coisas grandes em Cristo Jesus. Você precisa ter essa convicção, você precisa ter a sua fé ativada no Senhor, você precisa crer que coisas maiores estão vindo ao seu encontro. Irmãos, eu não gosto de ficar do lado de pessoas que reclamam. Não gosto. Algo que me repele, se você não me quer ter por perto, é você começar a reclamar. Você vai ver que rapidinho eu vou desconversar. Eu não vou ficar te corrigindo, porque você já tem idade suficiente para conhecer no Senhor o que você deve falar. Pelo menos o deveria. Mas não vou ficar perto, não vou emprestar o meu ouvido para que o meu coração seja contaminado. Não vou. Mas eu vou declarar em fé que coisas maiores virão aos nossos encontros. Quem já assistiu aquele filme Transformers? Alguém já assistiu? Lá nos Transformers tem os carros que são os heróis, Bumblebee e Optimus Prime. E aí
nós temos ali os grandes heróis, mas do outro lado nós temos quem? Os Decepticons. Quem são os Decepticons? São heróis decepcionados, os vilões frustrados. Toda pessoa que ela começa bem a sua caminhada, em determinado momento em que ele se frustra e ele não consegue lidar com aquela frustração, ele se transforma em Decepticon, alguém decepcionado. Ah, o pastor não me ouviu, eu falei e ele não me deu ouvidos, estou de mal, Belém, Belém, nunca mais estou de bem, né? Isso aí, quando eu tinha uns 5 anos, a gente brincava assim. E aí, essas pessoas se transformam em pessoas extremamente decepcionadas. E você lidar com alguém que está decepcionado não é fácil. O decepcionado, ele tenta convencer você, ele tenta passar o ponto de vista para você de que aquilo está errado e de que ele está certo. Fica do meu lado, porque você vai ver no que vai dar. Você vai ver que a obra vai acabar. Você vai ver que as portas vão fechar. Você vai ver que as células vão se esvaziar. O povo vai debandar. Mas eu quero te dizer, nós não somos uma igreja de Decepticons. Nós não somos uma igreja de pessoas decepcionadas. Nós somos uma igreja de pessoas vencedoras, pessoas que sabem que são amadas, pessoas que são ousadas no Senhor, pessoas que são ativadas em fé e que viram essa situação em Cristo Jesus, que sabem que todas as coisas que aconteceram ou estão acontecendo, em algum momento vão colocar você numa posição de glória diante do Senhor. Ah, irmãos, nada pode nos resistir, nós somos imparáveis em Cristo Jesus, porque nós não estamos edificando algo nosso, nós estamos sendo uma resposta ao comissionamento de Cristo Jesus. Nós fomos chamados, nós fomos comissionados, nós não estamos inventando algo para se fazer, nós estamos apenas respondendo a um mandamento: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, porém se a quem não crer, ele vai ser o quê? Condenado, vai ser condenado. Mas a Bíblia diz que nenhuma dessas acusações, elas podem surtir efeito contra os eleitos, os escolhidos pelo Senhor. Você pode se sentir numa posição privilegiada, porque você foi escolhido por Deus. Ah, pastor, mas eu aceitei Jesus. Deixa eu te falar, o Senhor te aceitou primeiro. Morto não tem vontades, a Bíblia diz que nós estávamos mortos para com o Senhor. Então, uma vez que você está morto, você não tem vontade, você não tem desejo, você não sente emoções. Se alguém cutucar você, você não sente nada. Mas no momento em que o Senhor assopra o Espírito, o fôlego de vida em você, você abre os seus olhos e você fala: Senhor, eu te aceito. E aí o Senhor fala: olha, eu estou te esperando, há muito tempo eu estava esperando este momento. Então você foi escolhido pelo Senhor, o Senhor veio ao seu encontro. Você estava cego e o Senhor apareceu diante de você, abriu os seus olhos. Você fala: Jesus, você está aqui. Não, eu sempre estive aqui, eu sempre estive aqui. É você agora que está enxergando. Então eu quero te dizer, o Senhor tem coisas grandes para nós. Existe um desenho aonde 2 irmãos na casa de seus avós estavam lá brincando, e de repente Paulinho estava com seu bodoque atirando pedras sobre as árvores. E aí ele viu o pato da vovó, e no instinto ele mirou no pato, paf, soltou a pedra, e o pato morreu na hora. Porém, a sua irmã Célia estava lá olhando da janela. Eu vi tudo. E ele com aquele medo. E aí, na hora do almoço, vovó chama: filhos, venham almoçar. E eles se assentam, comem. E a vovó fala: Célia, ajuda a mim, me ajude a arrumar a cozinha. Ô vovó, o Paulinho disse que quer te ajudar hoje, que ele quer aprender como lavar vasilhas. Ele olhou, ela falou: lembra do pato. E aí ele foi, ajudou a vovó. Mais tarde,
O vovô chama: olha, vamos pescar. E chama Paulinho, a vovó fala: olha, meu bem, eu até gostaria que eles fossem, mas eu vou precisar da Célia me ajudar a fazer o jantar. E aí a Célia fala: vovó, o Paulinho falou que está doido para aprender a cozinhar. E olhou para ele: lembra do pato? E aí Paulinho foi lá ajudar a vovó a fazer a cozinha, o jantar. E isso foi acontecendo dia após dia. Mas chegou um momento em que Paulinho falou: não, eu não consigo mais conviver com essa situação. Eu vou contar tudo para a vovó. Vovó, eu estava brincando, atirando pedras, e de repente me deu um desejo que eu não consegui conter, e eu matei o pato da senhora. Ela falou: eu sei, Paulinho, eu vi tudo pela janela, mas eu só estava esperando você tomar uma decisão de até quando você deixaria que Célia ficasse lançando acusação sobre você. Até quando você deixaria que Célia ficasse controlando você em cima dessa situação? Eu quero te dizer, tem muitas pessoas que estão vivendo debaixo de acusação, vivendo debaixo de um jugo desigual. Você não precisa viver sobre essa condenação, sobre todo esse medo. Eu quero te dizer que o Senhor já pagou o preço, e Deus, Ele tem um plano para você. Deus tem um plano para a sua vida, e no final deste plano, todas as coisas vão servir e vão cooperar para o seu bem. Você vai ver que todas as coisas vão cooperar na sua vida. O diabo está tentando te resistir. Pode ser que colegas de trabalho estejam falando mentiras, calúnias, estejam falando mal a seu respeito. Pode ser que seu irmão, a sua família estejam levantando calúnias contra você. Pode ser que até mesmo irmãos da igreja estejam falando mal a seu respeito. Mas eu quero te dizer, não fique dando ouvidos a essas coisas. Creia que Deus vai aproximar você cada dia mais do propósito que Ele tem para a sua vida. Cada situação que vem acontecendo com você, cada questão que vem chegando sobre a sua vida, está te aproximando ainda mais do cumprimento do propósito de Deus para a sua vida. Eu não sei o que você tem vivido, ou o que tem te resistido nesses dias, mas a verdade é que nada pode nos impedir. Nada. O que vai me separar desse amor? O que vai me separar do Senhor Jesus? O que vai me impedir de desfrutar da bondade do Senhor? Nada. Nunca duvide da bondade de Deus para a sua vida. Nunca duvide de nada. O plano de Deus para a sua vida não pode ser cumprido sem oposição. O plano de Deus para você não pode ser cumprido sem oposição, sem resistência. Entenda que cada vez que você está sendo resistido, quer dizer que você está no caminho certo. Porque se a sua vida não tem resistências, se a sua vida não tem levante do inimigo, não tem setas contrárias, quer dizer que você provavelmente está no caminho errado. Mas se você tem enfrentado resistências, se você tem enfrentado aflições, se você tem enfrentado deslealdades, traições, calúnias, pode ter certeza de que essas coisas estão cada dia te colocando mais perto do favor de Deus para a sua vida. Não é por acaso que Judas foi escolhido como um dos 12 do Senhor. Às vezes nós ficamos sem compreender ao certo, mas eu quero te dizer que Judas, a questão da traição, às vezes você não consegue entender assim de uma vez, mas Judas, o traidor, ele era apenas um peão nas mãos de Deus, como se fosse um jogo de xadrez, para chegar lá no final. Tudo que está acontecendo, que tem tentado te resistir, todas as questões que estão a cada dia às vezes mais crescendo contra você, saiba que isso faz parte do jogo de Deus na sua vida, faz parte para que você viva, desfrute
do melhor que Ele tem preparado para você. Não fique decepcionado com essa questão. Não fique pensando que você jamais deveria ser traído. Os nossos passos são ordenados pelo Senhor. Ele mesmo preparou um caminho para nós. Todas essas coisas vão cooperar para o nosso bem. Todas essas coisas. A doença não é boa, a perda não é boa, mas a promessa vai se cumprir. A promessa vai se manifestar na sua vida. E você que tem uma promessa da parte de Deus, e que nesses dias percebe que está sendo resistido para que ela se manifeste na sua vida, fique de pé no nome de Jesus nessa noite, porque nós vamos orar, e você vai sair daqui com uma convicção grande no seu coração, de que essas coisas são necessárias para você experimentar a bondade de Deus, para você se aproximar ainda mais do cumprimento do propósito pleno de Deus para a sua vida. E você muito em breve vai cantar o hino da vitória. Você muito em breve vai glorificar e vai celebrar ao Senhor. Muito em breve você vai convidar os irmãos e vai dizer: alegre-se comigo, porque eu encontrei a dracma que estava perdida. Alegre-se comigo, porque a ovelha que estava perdida retornou para casa. Alegre-se comigo, festejam comigo, porque toda a minha família hoje serve ao Senhor. Alegre-se comigo, porque hoje eu fui curado. Alegre-se comigo, porque hoje eu tenho meu filho. Alegre-se comigo, porque a promessa de Deus se cumpriu de maneira plena na minha vida. Ah, irmãos, nós precisamos entender: enquanto as coisas ainda não se tornam boas, agradáveis e perfeitas, permaneça em fé. Permaneça em fé, porque a fé é que nos dá a convicção de que dias melhores virão. Dias melhores estão chegando ao seu encontro. Dias melhores estão por se manifestar na sua vida. Não pense que acabou. Não, mas olhe para o autor e consumador da sua fé e diga: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Ah, porque Ele vive, eu continuo crendo em coisas boas chegando ao meu encontro. É porque Ele vive que eu estou aguardando boas notícias para mim todos os dias. É porque Ele vive que eu acordo com a minha esperança renovada no Senhor. Ah, irmãos, chegou esse tempo. Chegou esse tempo de nós louvarmos ao Senhor, porque Ele vive. Aleluia! Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei.
nessa noite, Pai. Obrigado pela bondade do Senhor, pelo teu filho que morreu ali na cruz, que se entregou para que nós hoje estivéssemos aqui desfrutando deste favor, desta bondade, para que nós pudéssemos viver toda a alegria. Pai, muito obrigado, até mesmo pelas lutas. Obrigado, Senhor, pelas aflições que nós estamos enfrentando, porque nós sabemos que em todas essas coisas, em todas elas, nós já somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos mais que vencedores, que nós podemos todas as coisas, porque é o Senhor que nos fortalece. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque nós estamos a cada dia mais próximos deste cumprimento da manifestação da tua promessa em nossas vidas, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Tenha uma semana de vitória no nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus!